Bruce Leslie McLaren nasceu em Auckland, Nova Zelândia, em 1937. Apesar de uma doença na infância, ele acabou se tornando um dos maiores inventores, designers, pilotos e engenheiros da história das corridas. Seu pai tinha uma pequena oficina e Bruce se mostrou uma promessa como mecânico e piloto desde muito novo. Ele participou e venceu sua primeira corrida aos 14 anos em um Austin Seven-Lauster, restaurado por ele mesmo. Mas isso não foi muito fácil. Quando o Bruce tinha 9 anos, ele teve um problema chamado doença de Perthes. Isso faz com que uma das pernas cresça mais que a outra. Ficar deitado numa cama por uns 2 anos deve ter sido uma coisa horrível, porque ele só podia ficar deitado e torcer para voltar a andar. Bruce McLaren teve a doença de Perthes quando era garoto, mas sua paixão por carros o ajudou a superar essa deficiência. Ele voltou a andar e foi para a oficina do pai para continuar com suas proezas mecânicas. Anos depois, ele foi para o Reino Unido para trabalhar e correr na Fórmula 1 pela equipe Cooper, onde a lenda das corridas, Jack Brabham, o ajudou a vencer seu primeiro grande prêmio com somente 22 anos. Pouco depois, Wally Wilmot, amigo e conterrâneo de Bruce, entrou para a equipe como seu mecânico. A primeira corrida de Fórmula 1 que eu fui foi em Mônaco. Isso foi em 62. E o Bruce venceu. Eu pensei, isso é fácil. Por que todo mundo não faz isso? Aí a gente criou a McLaren. O entusiasmo e a paixão do Bruce pelo que ele fazia te contagiavam. A gente queria trabalhar até de graça. Isso foi em 1963. No ano seguinte, a nova companhia apresentou seu primeiro carro, o M1A, em várias provas pequenas dos Estados Unidos. Em 1966, a McLaren fez a sua estreia na Fórmula 1 com o M2B. Porém, o carro teve um vazamento de óleo e não terminou a corrida. Mas naquele ano, a equipe entrou para o Campeonato Canadense-Americano, ou Can-Am, onde começou a ter muito mais sucesso. Inicialmente com o seu modelo de 67, o M6. Eu vim conhecer Anthony Taylor e seu filho Richard, que não só têm a sorte de ter seu próprio M6, mas são loucos o bastante para me deixar pilotá-lo. É sempre legal conhecer dois caras que realmente correram com essas belezinhas. Eles ainda funcionam e ainda são extremamente rápidos. Mas, para mim, esse carro ainda tem um dos melhores designs de todos. Para um carro de corrida daquela época, esse carro é lindo, mas o ronco do motor dele é impressionante. É como se fosse música, sabe? A verdade é que havia alguma coisa de especial no Bruce McLaren. Havia mesmo. Sabe, eu gosto de pensar que ele é tipo o Brian Epstein do mundo das corridas, sabe? Todo mundo gostava de trabalhar para ele. Ele dizia que as pessoas trabalhavam com ele e não para ele. E existe uma espécie de devoção especial, sabe? Eles ainda fazem as McLarens. Isso é o legado dele. E ele não era só um incrível engenheiro e designer, mas também era um piloto muito bom. Ele era excelente. Em 1967, Bruce e seu companheiro Dennis Hulme venceram 5 das 6 provas do Can-Am. E Bruce venceu o campeonato. Esse domínio continuou por alguns anos e fez o campeonato ficar conhecido como o Show de Bruce e Denny. O campeonato Can-Am era barulhento, ousado e perigoso. E teve algumas das melhores corridas de todos os tempos. O show de Bruce e Danny ficava melhor a cada ano que passava. Os pneus ficaram maiores e os carros mais largos. Os motores começaram com 5 litros e terminaram com 9 litros. E era fantástico. As coisas que eles faziam naquela época eram realmente incríveis. Era muito emocionante ver esses caras pilotando. E durante essa época áurea das corridas, os carros italianos eram vermelhos, os britânicos verdes e os franceses azuis. Mas a pergunta é por que o carro de Bruce era alaranjado? Por que ele escolheu essa cor? Ela é chamativa para um homem tão discreto como ele. Por que alaranjado? As cores das primeiras McLarens eram preto e prata, que eram as cores da Nova Zelândia nas corridas. Isso mesmo. Mas aí eles começaram a perceber que quando Bruce ia ultrapassar algum retardatário, o piloto não conseguia vê-lo no retrovisor, por causa das cores do carro. Então, na verdade, eles escolheram o alaranjado para os outros pilotos poderem ver as McLarens pelo retrovisor. Esse carro aqui é realmente fantástico. Bom, olha para ele. O carro está dormindo. Ele parece um animal que está hibernando. Mas aí você alimenta ele com gasolina e ele faz um barulho que é lindo.
E é isso que vamos fazer, não é, Anthony? Não é? Richard, isso não é? mesmo. Hã? É hora de acelerar, meu filho. Demorou anos para eu poder entrar num desses carros. Mas agora que eu tô aqui, tá parecendo que vai demorar um pouquinho mais. É apertado aqui. Beleza. Volante do carro. Confere. Capacete? Capacete. Confere. Confere. Fecha pra mim. Luvas. Confere. É só você dizer quando. Eu já tô pronto. Pode ir. Pronto. É isso aí. É disso que eu tô falando. Isso aqui tá parecendo música clássica, cara. Olha só aí. Vamos lá. Pronto. É agora. Esse carro é um monstro. Isso é incrível. Eu nunca vou enjoar de pilotar carros assim. Eles te fazem entender por que os pilotos de antigamente eram tão habilidosos. Eu digo isso porque eu tenho um Lola. Eu tive que frear de novo. Ele tem potência demais para essa pista. Ops! Espera, eu não tô achando a marcha. Oh, agora sim! Puxa, foi fantástico, cara. Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado. Anthony, isso foi a melhor coisa que eu já fiz. Eu não disse pra você que o ronco desse monstro era incrível. Mas tem uma coisa. Se você tentar andar rápido demais com ele, você pode ter problemas. Bruce adorava correr. E num carro assim, não é difícil entender o porquê. Ele é incrivelmente simples, mas extremamente forte. Após perder um amigo piloto em 1964, Bruce disse: seria um desperdício de vida não aproveitar a habilidade de alguém, pois creio que a vida é medida em conquistas, não somente em anos. Infelizmente, essas palavras também se tornariam verdadeiras para Bruce. Ele tinha somente 32 anos quando o carro que ele estava testando em Goodwood perdeu o aerofólio e bateu. E acabou com sua vida. A morte súbita de McLaren chocou o mundo das corridas, mas o jovem neozelandês acreditava que o risco valia a recompensa. No mesmo ano em que Bruce morreu, sua equipe se recompôs e ganhou 9 das 10 corridas da temporada. E o legado de Bruce continuou vivo.